Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da CR Star. No último vídeo, não sei se vocês lembram, a gente acabou falando da central JFL Active 32 Duo. Nesse vídeo agora, a gente vai falar um pouquinho para vocês dos sensores que a gente trabalha, certo? E também que fazem parte da tecnologia sem fio, da tecnologia Duo, certo? Então assim, eu vou falar para vocês, vou mostrar dois modelos de sensores, tá? Que são os sensores interno, um deles, e o outro é um sensor semi-aberto e até aplicado em algumas áreas externas, dependendo da situação. Isso a gente normalmente verifica no local, qual modelo, enfim, qual melhor sensor se aplica a cada local, certo? Então, pessoal, esse aqui é a caixinha do sensor IR-PET 520 da Duo, certo? E o modelinho do sensor é esse aqui, certo? Aqui dentro. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor a parte interna dele e funcionamento, tá? Esse outro aqui é o sensor IR-D650 Duo, certo? Esse aqui é o modelinho também. Os dois modelos sem fio, certo? Então, o que acontece? Aqui também temos um terceiro modelo, que é o sensor magnético, que se chama SL220 Duo. Aqui ele. Aqui a caixinha, aqui o sensor, certo? Esse aqui é aquele de abertura que você coloca na porta e ao deslocar a abertura ele aciona o alarme. Ótimo. Então, assim, falando de sensores, o sensor da Duo, ele é todo sem fio, ele não necessita fiação nenhuma, você vai lá, configura ele tem uma bateria interna e você faz a instalação, a fixação dele e ele passa a funcionar. O legal dele é o seguinte, ele não perde em nada com fio. Por que eu digo isso para vocês? Ele é alimentado hoje por uma pilha, certo? Esse aqui é o 520 Duo, esse aqui é o 650, ok? Sensor interno, sensor externo semi-aberto, ok? Então, o que acontece? Ele é alimentado por uma pilha de 3 volts que vai interno aqui na plaquinha do sensor. A pilha CR123 é o modelo da pilha. É uma bateriazinha de lítio, que a gente chama, e ela tem uma durabilidade média em torno de 2 anos. Por que isso? Porque como a gente viu na central aquela vez, no outro vídeo, aliás, ele permite que ao desligar o alarme, você foi lá no teclado, acionou o comando ou pelo controle, desligando o alarme, a central manda um comando para todos os sensores e desliga os sensores. Então o que acontece? Enquanto o sistema está desligado, os sensores não vão ficar acendendo a luzinha aqui. Por quê? Porque essa central ela é uma central que tem o comando bidirecional. Ela manda informação para o sensor e recebe informação, certo? Então o que vai acontecer? Ela desligando o sensor, durante o dia, que é o horário que tem movimento no local, ela não vai ficar consumindo a bateria. Quando você chegou no final do turno, enfim, em residência, que o alarme estiver ativado, aí já não vai mais ter movimento, consequentemente, você armou o alarme no teclado ou no controle, a central manda um comando para os sensores e eles entendem que a partir desse momento eles começam a funcionar, ok? Claro, aí não vai ter mais movimento, assim, digamos, aquele movimento de rotina do dia a dia. Aí você vai estar fora do local, ele vai acender somente quando existir a necessidade, no caso de um movimento ou um arrombamento no local, ok? O legal dele também é o seguinte, ele tem uma frequência alta, que permite maior alcance, ele trabalha na frequência 868 MHz, na verdade todos os sensores da Duo. A frequência 433, que o pessoal normalmente usa do sem fio, às vezes o pessoal reclama muito, sensor sem fio é muito problemático, dá muito problema.
Esse sensor aqui, nessa frequência, ele não dá problema. Digo isso com bastante propriedade, a gente testou muito antes de optar por esse sistema, certo? Inclusive tem outras marcas que trabalham com sensores sem fio, mas a qualidade não se compara aos sensores que a gente utiliza aqui da JFL, certo? Ele tem um alcance sem obstáculos, isso é de 100 metros, tá? Então vamos reduzir aí para uns 40, num lugar fechado, com paredes, sinais de internet, Wi-Fi, que obviamente todo o sinal sem fio ele interfere no alcance do sensor, mas ele não perde. E o importante é o seguinte, que ele, em estando desconectado da central, se em algum momento ele perder a conexão, a central já informa a base de monitoramento, a nossa central de atendimento, ok? Então não tem como ele ficar sem comunicação, certo? Esses sensores aqui, tanto o PET 520 quanto o IRD 650, são imunes a pequenos animais e também eles têm um compensador de temperatura, então ele é preparado para trabalhar a um nível baixo de temperatura, como aqui a nossa região, aqui o Rio Grande do Sul, enfim, Caxias do Sul, é frio, então ele já está preparado para fazer essa compensação de temperatura sem prejuízo na atuação do equipamento, certo? Ele tem uma área de abrangência de 12 metros e 90 graus, então ele vai captar 90 graus assim e assim também, ok? Então, 10 a 12 metros a gente sempre diz, porque no manual específico 12 metros, mas ele vai reduzindo por conta da lente dele aqui, ó, se vocês forem olhar ao contrário, aqui ele tem dentro, aqui ele tem uma programação, aqui uma leitura de lente para que faça a ampliação do sensor, que é essa partezinha pequenininha aqui, e aí faz com que ele tenha um ângulo, então, de 90 graus e 10 a 12 metros de distância, certo? Uma coisa importante também, que como eu falei, ele não perde em nada para o sem fio, para o com fio, é que ele reconhece a função tamper. O que é isso? Se você estiver lá com o seu sistema de alarme desarmado e alguém simplesmente for lá durante o dia, enfim, ele vai estar desligado, e abrir a tampa do sensor ou simplesmente bater, que ela fique um pouco aberta, nesse instante já vai avisar a central, o tecladinho vai avisar lá que tem tamper num sensor, vai avisar o sensor que está com tamper e imediatamente a central de atendimento, a central de monitoramento, CR-Star, é comunicado, certo? Ele também tem um ajuste de sensibilidade interno. O que ele faz? Ele, como vocês podem ver que eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, ele não tem nenhum ajuste por jumper, que é o ajustezinho. Quero botar no nível 1, nível 2, ele não tem isso, certo? Nenhum dos sensores da Central Active 32 Duo possuem regulagem no equipamento. Por quê? Porque essa regulagem é feita digitalmente. De que forma? Hoje você instalou um sensor, a gente foi lá, a CR-Star instalou um sensor na sua residência, no seu patrimônio, enfim, na sua empresa. Esse sensor, ele vai ficar conectado à central e aí você vai armar o seu alarme logo nos primeiros dias. A gente sempre pede para o cliente alguns dias iniciais de teste de equipamento, para que essa sensibilidade seja ajustada e o sistema trabalhe o sensor de acordo com a determinação daquele local, daquele ambiente, certo? Então o que acontece? Se a gente identificar que um desses sensores está disparando em falso, a viatura vai ir no local, enfim, vai ser verificado, e aí como é que funciona? A gente abre uma ordem de serviço para o técnico e pela central de monitoramento, o técnico faz o ajuste do nível de sensibilidade, porque ele é todo digital. Então não há necessidade de deslocamento de um técnico.
Então, pessoal, não há necessidade de deslocamento de um técnico até o local para fazer a regulagem ou ajuste de sensibilidade, certo? O que vai acontecer? Essa regulagem é feita pela central de monitoramento, certo? Ela é toda ajustada digitalmente, então não tem necessidade de pedir para que o técnico vá ao local, a gente mesmo ajusta até que se alinhe e se adeque ao local que o equipamento está instalado, ok? Falando só um pouquinho da diferença desse modelo mais simples, com um sensor só, para esse aqui, do 520 para o 650, é a questão da dupla detecção nesse aqui, tá? É preciso para que ele dispare que os dois sensores aqui colocados detectem o movimento ao mesmo tempo, certo? Para que ele ocorra o disparo. Então, por isso ele é um sensor para área semiaberta externa, tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois equipamentos. Um é para área interna, outro para área semiaberta e até externa, ok? Então, a princípio é isso aqui. Agora, falando um pouquinho para vocês do sensor magnético, que também tem o mesmo procedimento dos outros dois, os demais ali que a gente falou. Ele é um sensor para aberturas, para janelas, portas, enfim, ele é aplicado em várias situações esse tipo de equipamento, ok? Então, o que acontece? Quando você abriu aqui a porta, ele vai acionar o sistema de segurança, o alarme, certo? E aí a central de monitoramento é comunicada também e tudo mais, ok? Esse sensor, diferente daqueles, ele é alimentado por duas pilhas de 1,5 volts, são pilhas, normalmente a gente utiliza as pilhas alcalinas, aquela chamada pilha palito, então ele vai alimentado com essas pilhas. Também tem uma durabilidade média de 2 anos, ok? E ele também tem o ajuste de sensibilidade pela central de monitoramento, ok? Também existe aqui a funçãozinha do tamper, que é esse botãozinho aqui, ok? Então ele tem essa função também, e ele é um sensor bastante aplicado em residências, onde o pessoal quer, durante o período da noite, estar com as janelas ali fechadas, protegidas pelo sensor. Se alguém tentar abrir a janela, já faz o acionamento, ok? Mesmo modelinho de equipamento da ActiveDuo, ok, pessoal? Então, hoje um videozinho rápido. Esses são os 3 modelos de sensores mais utilizados pela CR Star, mais aplicados nos nossos clientes. Eles têm essa tecnologia bidirecional, como eu falei, muito importante para nós, porque realmente até então os sensores se comunicavam com a central só avisando o disparo e alguma falha de bateria. Agora não, a central também vai estar fazendo os testes do sensor a cada tempo que é programado, certo? Então ela verifica a questão do tamper e todo o funcionamento do equipamento, e quando algum perder a comunicação com a central, ele imediatamente avisa a base de monitoramento da CR Star. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Quem gostou desse vídeo, dá um like aí para nós e inscrevam-se no nosso canal e compartilhem o vídeo. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado, hein? Um abraço.